De beneficiado a líder do campeonato, punição de Max entrega a vitória a Piastri em Jeddah. E Piastri já dispara sobre o duelo. Não ia sair da curva 1 em segundo de jeito nenhum. Max abandona a entrevista após perguntas sobre punição. Silêncio que diz muito. Toque entre Tsunoda e Gasly causa caos na largada e safety car imediato em Jeddah. E Red Bull afunda ainda mais. Japonês é chamado pelos comissários após acidente. A etapa de Jeddah da Fórmula 1 em 2025 mal havia começado, quando já precisou ser neutralizada pelo safety car. Logo na primeira volta, um incidente entre Yuki Tsunoda e Pierre Gasly provocou a interrupção da prova e marcou o fim da corrida para dois pilotos que, ironicamente, já dividiram o mesmo box da antiga AlphaTauri, hoje absorvida pela estrutura principal da Red Bull. O toque aconteceu ainda nos primeiros momentos do traçado urbano de alta velocidade, mais precisamente na curva 5, uma das seções mais traiçoeiras e estreitas da pista saudita. Tsunoda e Gasly disputavam lado a lado a 7ª colocação, quando o inevitável aconteceu. Gasly vinha por fora, com pouco espaço para manobra, enquanto Tsunoda se posicionava mais pelo miolo do traçado. Nenhum dos dois recuou, resultado, os carros se tocaram e rodaram. Abre aspas. Acidente complicado, era a curva mais apertada do circuito. Sabíamos do risco pela experiência que temos. Não culpo ele porque ele não virou em cima de mim. Estava no controle e evitei o contato. O que posso fazer? Gasly foi o que mais saiu prejudicado. O francês, que fazia um fim de semana consistente com a Alpine e largava entre os 10 primeiros, acabou batendo de frente no muro e não teve qualquer chance de retornar à corrida. Sendo assim, um fim abrupto para um GP que se mostrava promissor. Tsunoda ainda conseguiu manter o carro em funcionamento e levar até os boxes. No entanto, após uma rápida análise dos danos, a Red Bull decidiu pelo abandono, diante da extensão do estrago. Com ambos fora da corrida e o safety car acionado, os comissários da FIA logo iniciaram a apuração do incidente, considerando se haveria alguma necessidade de punição adicional. Segundo o regulamento da FIA, mais especificamente o Apêndice L, capítulo 4, artigo 2D, do Código Desportivo Internacional, um piloto pode ser penalizado por causar uma colisão. Tsunoda, agora com 24 anos, foi convocado a se apresentar aos comissários esportivos ainda na noite de sábado em Jeddah. O japonês corre o risco de ser punido retroativamente pela batida, o que pode comprometer ainda mais sua temporada, já marcada por certa irregularidade, apesar do crescimento nas últimas provas. Pierre Gasly, por sua vez, evitou adotar um tom crítico ao comentar o acidente. Apesar da frustração evidente, especialmente pela performance competitiva da Alpine no fim de semana, o francês preferiu descrever os fatos de forma contida. Não acho que tenho muito o que dizer. Sinceramente, freiei bem na curva 4 e consegui ultrapassar Yuki. Sabia que estava por dentro, então deixei o máximo de espaço possível para ele no lado de fora. Infelizmente, parece que saiu de frente e tocou na traseira do meu carro. Desta forma, acabamos batendo no muro. Não é o ideal. A equipe fez um ótimo trabalho durante todo o fim de semana. O carro estava competitivo e acho que hoje teria conseguido lutar contra o Williams. É uma pena não poder competir. O incidente veio em um momento particularmente sensível para a Red Bull. Minutos antes, Max Verstappen havia recebido uma penalização de 5 segundos por cortar caminho na curva 1, enquanto defendia a liderança contra Oscar Piastri. O holandês terminou em segundo lugar, atrás do australiano da McLaren. Agora, com Tsunoda na mira dos comissários, o time austríaco vê dois de seus pilotos enfrentando sanções no mesmo final de semana. Embora Max não tenha perdido sua posição após cumprir a penalização, o episódio somado ao incidente na volta 1 coloca em xeque o controle da equipe no início da temporada. Enquanto isso, Oscar Piastri celebrou sua vitória mais significativa na F1 até aqui. No entanto, no fundo do pelotão, o acidente entre Tsunoda e Gasly segue sendo discutido nos bastidores e uma eventual punição pode trazer ainda mais consequências nas próximas etapas do campeonato. Vamos falar um pouquinho mais do australiano que superou Max na pista e com autoridade frieza conquistou mais uma vitória na Fórmula 1. A corrida começou em um ritmo frenético. Piastri, que largava da segunda posição, encaixou uma largada praticamente perfeita e emparelhou com Max logo na primeira curva. O holandês, sem espaço suficiente, escapou pela área de escape e manteve a liderança, mas a manobra não passou despercebida pelos comissários. A decisão veio pouco depois. Punição de 5 segundos para o tetracampeão da Red Bull por ter ganhado vantagem ao cortar caminho fora dos limites de pista. Enquanto isso, o caos se instaurava logo atrás, ainda na primeira volta, entre Pierre e Yuki, como nós acabamos de mencionar. Na relargada, Verstappen conseguiu abrir pequena vantagem sobre Piastri, enquanto George Russell e Charles Leclerc vinham logo atrás. Porém, com o tempo, o piloto da McLaren manteve o ritmo forte e não permitiu que o holandês escapasse. A estratégia começou a se desenhar ainda no primeiro terço da prova, com vários pilotos aproveitando o safety car para antecipar suas paradas. Gabriel Bortoleto, por exemplo, apostou
apostou em uma tática de undercut, embora tenha enfrentado dificuldades e terminado a prova fora dos pontos, com um desempenho apagado em comparação aos líderes. No meio do pelotão, Lando Norris era um dos nomes que mais se destacava. Depois de uma classificação ruim, o britânico foi escalando o grid com ultrapassagens arrojadas, inclusive sobre Lewis Hamilton, em uma das batalhas mais interessantes da parte intermediária. Com o ritmo da corrida estabilizado, a disputa estratégica entre Red Bull e McLaren voltou à tona. Max fez seu pit stop na volta 22 e aproveitou para pagar os 5 segundos de punição. Mesmo assim, voltou à frente de Russell, mantendo-se virtualmente na briga pela vitória, mas Piastri ainda não havia parado. Foi apenas na volta 35 que o australiano foi aos boxes, com a McLaren executando uma parada eficiente e Piastri entregando voltas rápidas antes do pit. O australiano voltou à frente de Verstappen, desta vez de forma definitiva. Após reassumir a ponta, Oscar Piastri controlou a corrida com maturidade. Mesmo sob pressão inicial de Verstappen, manteve um ritmo sólido e nas voltas finais já abria vantagem confortável sobre o rival da Red Bull. Após cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, o jovem de 23 anos celebrou uma de suas vitórias mais importantes até aqui na carreira. Abre aspas. Uma vez que fiquei por dentro, eu não ia sair da curva 1 segundo, então dei o meu melhor. Claro que os comissários precisaram intervir, mas achei que estava bem à frente, e no fim, foi isso que me garantiu a vitória. Estou muito feliz com todo o trabalho que temos feito nas largadas, e foi isso que nos deu a vitória hoje. Sempre é uma corrida difícil aqui. Este ano foi um pouco mais tarde no calendário, então estava mais quente, mais úmido, e sim, definitivamente uma das corridas mais difíceis da minha carreira. Então estou feliz de ter vencido essa. Com o segundo lugar, Max perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato e caiu para terceiro na classificação geral, atrás de Piastri e Lando Norris, que terminou em quinto. A vitória de Piastri não apenas simbolizou um feito pessoal para o piloto australiano, mas também mostrou que a McLaren está sim em condições de bater de frente com a Red Bull em 2025. O equilíbrio entre os dois times promete intensificar ainda mais o campeonato, que segue para Miami com uma batalha em aberto nas primeiras posições. Se o desempenho de Max pareceu abaixo do habitual, ainda que competitivo, o de Piastri foi um retrato da nova geração que não teme os grandes nomes e está disposta a disputar cada curva com a mesma sede de vitória. E se depender dos episódios de Jeddah, a temporada está apenas começando a esquentar. O holandês não escondeu a frustração após ver escapar de suas mãos uma vitória que parecia bem encaminhada. Punido com 5 segundos por cortar caminho nas curvas 1 e 2, logo na largada, Verstappen viu Oscar Piastri da McLaren herdar a liderança e conquistar um triunfo que pode definir o rumo do campeonato de 2025. O resultado, combinado com o terceiro lugar de Charles Leclerc, também custou ao piloto da Red Bull a liderança da tabela de pilotos, agora ocupada por Piastri. A punição imposta pelos comissários se tornou o estopim de um fim de semana que havia começado promissor para Max. Após dominar os treinos e conquistar a pole position com autoridade, o holandês parecia ter todos os ingredientes para vencer mais uma. Mas a disputa na largada com Piastri mudou tudo. Max, como de costume, tentou manter a frieza no rádio durante a corrida, mas já era evidente seu desconforto com a decisão. Após pagar a punição durante sua parada na volta 22, ele retornou à pista ainda competitivo, mas já atrás de Piastri, que administrava uma vantagem até a bandeirada final. Quando chegou o momento das entrevistas no parque fechado, o comportamento do piloto da Red Bull chamou a atenção. Questionado diretamente sobre a punição e o duelo com Piastri, Verstappen preferiu não comentar o incidente. Com fala rápida e visivelmente irritado, respondeu de forma breve, abre aspas, vou manter bem curto, só quero agradecer muito aos fãs aqui em Jeddah. Foi um ótimo final de semana, eu adoro essa pista, e o resto é o que é. Estou ansioso para Miami, nos vemos lá. A postura de Max contrasta com o perfil mais combativo que já adotou em outras ocasiões semelhantes. Desta vez, o silêncio foi a principal forma de protesto. O que se viu não foi apenas frustração por uma derrota, mas por uma penalização que, aos olhos do piloto, talvez tenha sido excessivamente rigorosa, ou no mínimo controversa. A equipe Red Bull não escondeu o incômodo com a decisão de direção de prova, ainda que tenha evitado declarações mais contundentes. Christian Horner, chefe da equipe, afirmou que a manobra de Verstappen foi consequência da falta de espaço. Max teve que evitar o contato e não tinha para onde ir. Foi um lance de corrida agressivo, como se espera entre dois pilotos que brigam pela liderança do Mundial, mas aceitamos a decisão e seguimos em frente. Do outro lado, a McLaren celebrou uma das maiores vitórias de sua história recente. Piastri demonstrou maturidade tanto na disputa com Max quanto na condução da prova após assumir a ponta. Em sua entrevista, o australiano comentou que sua abordagem foi firme desde a largada.
Com a vitória do australiano, ele saltou à frente na tabela, seguido por Lando Norris, que terminou em quinto. Max Verstappen acabou caindo para a terceira posição, marcando o início de temporada significativamente mais desafiador em relação aos últimos anos. Após um domínio quase absoluto nas temporadas de 22 a 24, o holandês se vê pressionado por uma McLaren cada vez mais competitiva e por uma Ferrari que, embora ainda irregular, começa a ameaçar. A frustração Jeddah não vem apenas da punição, mas da percepção de que a supremacia construída ao longo dos últimos anos já não é mais garantida. Com o próximo desafio agendado para Miami dentro de 2 semanas, anotou aí 2 semaninhas, hein? A expectativa é de mais uma batalha intensa entre Verstappen e os jovens pilotos da McLaren, e possivelmente de um Verstappen mais determinado do que nunca a retomar o protagonismo, com ou sem punições pelo caminho. Pergunta para você do outro lado, será que finalmente Max Verstappen encontrou um rival à altura em termos de carro e pilotagem? Seria esse o rival Oscar Piastri? Ou não? Será que vai bater na trave que nem Lando Norris bateu ano passado? Qual a sua opinião? Quem é mais rival, Lando Norris ou Oscar Piastri? E se você tem alguma observação sobre o GP do Jeddah, deixe aqui nos comentários algo que ninguém tenha percebido. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira! Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos! Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo!